Pronto. Bem, pessoal, a aula de hoje é sobre as infecções sexualmente transmissíveis. E aí eu preciso, inicialmente, já explicar para vocês o significado dessa nomenclatura, porque provavelmente vocês já ouviram falar de DSTs, doença sexualmente transmissível. E agora nós estamos falando de IST. Essa mudança de nomenclatura, ela acontece principalmente pela importância epidemiológica das infecções sexualmente transmissíveis. Deixa eu tentar desenhar para vocês. Se eu tenho um paciente do sexo masculino com sífilis, esse paciente está infectado, quando ele tem relação sexual desprotegida, ele transmite para outras pessoas, mas ele não apresenta nenhum sinal e sintoma. Eu tenho um outro paciente do sexo masculino com sífilis, esse paciente está com uma lesão na glande e provavelmente, por apresentar essa lesão, ele vai buscar mais precocemente o serviço de saúde com a queixa, ele vai iniciar o tratamento mais precocemente e, consequentemente, ele vai evitar se expor, evitar ter relação sexual com alguém enquanto ele está com aquela lesão. Já o homem anterior, aquele homem que tinha a infecção, mas não sabia que tinha, ele vai continuar transando adoidado e transmitindo para todo mundo. Esse homem que tinha infecção e não tinha sinal e sintoma, ele está com uma infecção sexualmente transmissível. Ele está infectado, ele está infectando outras pessoas, mas ele não tem manifestação clínica da doença. Já o segundo homem, aquele que está infectado, transmite, mas que tem uma lesão, que tem uma manifestação clínica, ele está com a doença aparente. E com isso a transmissão tende a ser menor, porque é possível que esse homem não transe nesse período e que busque o serviço de saúde. Então, epidemiologicamente, as infecções elas são mais importantes para a gente, porque muitas pessoas ficam por um longo período de tempo de suas vidas, tendo relação sexual desprotegida, infectando outras pessoas, porque elas não sabem que estavam doentes. Então, a diferença entre essas nomenclaturas é porque quando eu falo de infecção sexualmente transmissível, eu estou falando de um paciente infectado, porém assintomático. Não tem manifestação clínica da doença. Mesmo assim, ele continua transmitindo para outras pessoas. Quando eu falo de doença sexualmente transmissível, eu estou falando que ele está sintomático. Ou seja, ele tem sinais e sintomas da doença. Ele está infectado, se ele transar, ele transmite para outras pessoas, mas ele tem sintoma, e isso provavelmente vai fazer com que esse indivíduo procure mais cedo uma unidade de saúde para tratamento. E aí, quando a gente fala das infecções sexualmente transmissíveis, lembrar que em algum momento, a maioria delas vai apresentar a forma clínica, eu classifiquei essas infecções por abordagens sindrômicas, que é até um método antigo de se fazer essa classificação. E aí, quando a gente classifica a abordagem sindrômica em relação às úlceras genitais, eu estou falando de todas as infecções sexualmente transmissíveis que, na fase sintomática, se manifesta através de uma lesão na genitália. Embora o termo seja úlcera, algumas dessas lesões não é uma úlcera em si, né? Algumas é uma verruga, por exemplo. Então, essas infecções que vocês estão vendo aí na tela são a sífilis. A sífilis, ela é bacteriana. A sífilis, ela é tratável e curável e tem cura. O cancro mole, que também é bacteriano, donovanose, linfogranuloma venéreo. Todas essas que eu falei são bacterianas. Todas elas têm cura, todas elas têm tratamento. Já as duas virais que vocês estão vendo aí, que é a herpes e o condiloma acuminado, nesses casos, a gente tem uma infecção sexualmente transmissível viral, que tem tratamento, as duas têm tratamento, mas não tem cura. Ou seja, existe uma remissão da doença por conta do tratamento, mas nos dois casos, principalmente quando há uma queda de imunidade do hospedeiro, essas doenças elas se manifestam no indivíduo. E a gente vai falar agora de cada uma delas. A primeira dessas infecções que provocam lesões na genitália é o cancro mole. O cancro mole é transmitido por uma bactéria, que é o Haemophilus ducreyi. Essa bactéria, ela tem a capacidade de provocar lesões genitais. Essas úlceras genitais, elas têm uma borda pouco delimitada.
Então, deixa eu ver por aqui, se você olhar aqui a característica da lesão, vocês vão perceber que são lesões que não são bem delimitadas, às vezes uma lesão se une com outra e transforma numa coisa só. Então, geralmente são lesões múltiplas, não é só uma feridinha, às vezes são várias feridinhas que aparecem, várias ulcerações. As bordas são de formato irregular, a borda é amolecida, o centro dela também é amolecido, porque tem secreção nesse centro, geralmente secreção purulenta, e como tem secreção, também tem cheiro. Então, ela também tem um odor desagradável. Então, o cancro mole, esse cancro é mole, porque é uma ferida amolecida, pegajosa, com secreção, com odor. E aí, o que a gente precisa ter em mente? É que nem sempre, para que alguém se infecte com o cancro mole, nem sempre essa pessoa vai precisar ter tido um contato sexual, ter tido penetração, porque a bactéria consegue penetrar por mucosas não íntegras, por pele não íntegra. Então, dependendo da prática sexual, de outras práticas sexuais, também pode haver a contaminação. Essas lesões, elas costumam aparecer de 3 a 7 dias após a relação sexual. Então, como acontece? Eu tive relação sexual desprotegida, 3 a 7 dias depois aparece uma lesão em mim. Inicialmente, a lesão não é desse jeito que vocês estão vendo aqui. Inicialmente, aparece como se fosse uma pústulazinha. Então, aparece uma lesão com inflamação dos gânglios inguinais. Essa pústulazinha, esse carocinho, eclode, né, ele se rompe, e aí sim é que há a formação dessa ulceração. E essa úlcera, ela não se autocura. Então, é preciso que o indivíduo procure uma unidade de saúde para fazer o tratamento. Como não existem exames específicos para o cancro mole, a maior parte dos tratamentos ela é feita a partir da abordagem sindrômica mesmo, do conjunto de sinais e sintomas que o paciente está apresentando e do exame clínico que o profissional da saúde vai fazer nesse paciente. Mas lembrando, o cancro mole a gente pega pela prática sexual, qualquer que seja a prática sexual, mesmo que use a vagina, que use o ânus, que use o pênis, a boca, não importa. Qualquer que seja a prática sexual, ocorre a transmissão do cancro mole se eu tiver relação desprotegida com o indivíduo infectado. Ou seja, o indivíduo não precisa estar com essa ferida. Se ele portar a bactéria no corpo dele, ele consegue transmitir através do ato sexual. Dessa forma, a principal forma de prevenção é o uso do preservativo masculino ou feminino durante as relações sexuais. Outra lesão que nós temos é a adonovanose. A adonovanose é provocada por uma bactéria também, que é a Klebsiella granulomatis. A adonovanose, ela tem uma característica que é, inicialmente, ela começa com lesões bem menores do que essa, certo? São lesões nodulares, parecem pequenos nódulos. Esses nódulos também se rompem, então há uma ruptura dessas nodulações. E aí eu tenho uma ferida que vai aumentando de tamanho. É por isso que a gente chama ela de feridas ou úlceras vegetativas. Aquela ferida, ela consegue lesar as áreas ao redor da pele. Então, ela vai lesionando gradativamente toda a pele ao redor de onde ela surgiu. Então, essas feridas podem se tornar bem extensas. Além de ser vegetativa, ou seja, de corroer o tecido saudável ao redor, essa adonovanose, ela também é friável. Então, são lesões que sangram com facilidade. Apesar de serem feridas que tendem a ficar extensas e de sangrarem com facilidade, elas não comprometem os gânglios, os linfonodos, e ela também não provoca dor. Então, no caso do cancro mole, eu tinha múltiplas lesões amolecidas, com secreção, com odor e com dor. Na adonovanose, eu tenho uma lesão vegetativa, ou seja, cresce com facilidade, se expande, danificando o tecido ao redor, que sangra com facilidade, que é friável, mas que não tem comprometimento dos linfonodos inguinais e que não tem dor. Então, não são lesões que costumam doer. E apesar de você estar na imagem vendo essas lesões assim tão grandes, vale ressaltar que essa doença tem tratamento e tem cura.
o linfogranuloma venéreo. O linfogranuloma venéreo, o nome vem de sistema linfático, porque a bactéria que provoca o linfogranuloma é a Chlamydia trachomatis. Essa bactéria, uma vez que entra no nosso corpo pela via sexual, ela compromete o sistema linfático do corpo. Qual é a manifestação clínica do linfogranuloma? Pode haver comprometimento dos linfonodos inguinais, então nascem como se fossem umas ínguas na virilha. Essas ínguas que nascem esses caroços, eles também podem se romper e eliminar a secreção purulenta. E nascem pequenas feridinhas, né? Seja na vagina, no ânus, na vulva, naquele local por onde essa bactéria penetrou. Então, qual foi a via sexual que ele usou? Se foi a vagina, é lá que vai se manifestar a doença. Então, a paciente ela vai apresentar essas pequenas lesões, mas a principal característica é o comprometimento do linfonodo, inclusive, esse comprometimento pode acontecer de tal forma de o paciente desenvolver algum tipo de elefantíase, né, a presença de linfa em algum tecido. Como é uma infecção sexualmente transmissível que compromete a genitália, geralmente essa elefantíase acomete a genitália. Então, no homem, ele pode ter uma elefantíase testicular, na mulher, ela pode ter uma elefantíase na vulva, por exemplo. Então, o linfogranuloma também é provocado por uma bactéria, também tem tratamento e cura, a forma de transmissão também é a via sexual. Logo, a forma de prevenção é ou se abster do sexo, não transar para não se contaminar, ou usar a camisinha masculina ou feminina durante as relações sexuais. E aí a gente chega no condiloma acuminado. Veja, o nome é condiloma acuminado porque nascem condilomas, verrugas na genitália. Mas quem é que transmite esse condiloma acuminado? Essa transmissão, ela é provocada por um vírus, que eu acho que vocês já ouviram falar, que é o papilomavírus humano, o vírus HPV. Existem mais de 100 tipos de vírus HPV, né? Alguns desses vírus estão relacionados ao desenvolvimento de câncer, outros desses vírus estão relacionados ao surgimento de verrugas genitais, que no caso é esse que nós estamos falando, que provoca condiloma acuminado. Essa doença, ela é imunoprevenível, não todos os casos, porque existem muitos tipos, mas nós temos vacina disponível pelo SUS, que protege contra 4 subtipos do vírus HPV, 2 que provocam câncer e 2 que provocam as verrugas genitais. Então, a forma de transmissão é a sexual, e aí, mais uma vez, esse vírus, ele consegue se inocular, mesmo que não haja a penetração. Então, se a menina foi, por exemplo, fazer uma masturbação no rapaz, e ele tinha lesão no pênis, ela pode se infectar pela mão. Então, não é só o ato sexual em si, com penetração, certo? Toda prática sexual que envolve contato com as lesões, pode haver contaminação. Mas, todas as vezes que eu tenho contato com mucosa contaminada, mesmo que a verruga não esteja lá, eu também tenho a infecção. Eu também tenho a transmissão dessa doença. Então, sexo oral, sexo anal, vaginal, todas as formas de sexo possíveis e imagináveis, se for com alguém infectado, esteja manifestado ou não essa doença na pessoa, ocorre a transmissão. Então, como eu disse, o vírus que transmite o condiloma acuminado é o papiloma vírus humano. Essa doença também pode ser transmitida para o bebê durante o parto. Então, se a mãe estiver infectada, é preciso fazer um acompanhamento certinho dela no pré-natal, ou para que a gente consiga eliminar essas lesões durante a gravidez, ou para mudar a via de parto, porque ao passar pela via de parto, se essa criança encontra condiloma no canal vaginal, na vulva, e ela tem contato com essa lesão, a criança pode se infectar, tá? Então, existe também essa forma de transmissão. Sobre os sinais e sintomas. Gente, muitas pessoas estão infectadas com o papilomavírus humano, e não apresentam nenhuma manifestação clínica. Então, muitos de nós estamos infectados, porém, com a forma assintomática dessa doença. E existem pessoas que vão apresentar sinais e sintomas.
em algum momento da vida, esses sinais e sintomas vão aparecer. No caso do condiloma, que é uma doença viral, esses sinais e sintomas, essas manifestações, geralmente se apresentam quando o paciente tem uma queda de imunidade, né? Às vezes é muito comum a gente encontrar isso na gravidez, porque a gestação automaticamente já provoca uma baixa imunidade da gestante. Então, ela se infectou com o papilomavírus, essa forma que provoca as verrugas genitais. Nunca teve manifestação clínica, nem sabe se foi o pai do filho que infectou ou não, porque não tem como ela saber quando ela se infectou. Mas durante a gravidez, por conta da queda de imunidade, as verrugas aparecem. E claro, isso não vale só para grávida, certo? Então, muitas pessoas estão infectadas e nem sempre ela vai ter certeza de quando foi que aconteceu essa infecção, de qual parceiro que levou essa infecção para ela, porque ela só vai se manifestar quando o paciente tem uma queda de imunidade. E quando se manifesta, o que é que aparece nessa paciente? Vai aparecer a formação de verrugas na genitália. Deixa eu até passar já o slide para vocês. Vai aparecer verrugas na genitália. Essas verrugas podem ser de uma em uma, podem ser agrupadas, elas podem aparecer na língua, no dedo, na vulva, no canal vaginal, no ânus, no pênis. Então, ela vai aparecer naquele lugar que teve contato com o vírus, certo? Eu coloquei essa imagem para vocês, porque quando eu fiz a graduação, eu saí pensando que isso aqui era o que eu ia ver na prática profissional, que os casos que eu ia encontrar de pacientes com condiloma era essa característica clínica. Na verdade, hoje em dia, raramente a gente vai ver um paciente que chega nessa situação de ter tanto condiloma que a gente não consegue nem identificar a genitália, se é de um homem ou de uma mulher, por exemplo, né? Essa doença, justamente por essa característica, né, que ela provoca, ela é chamada de couve-flor ou crista de galo, por conta dessa quantidade de condiloma que aparece na genitália se não for tratada. Porém, o que é que provavelmente vocês vão encontrar na vida profissional de vocês? Lesões bem menores, né? Então, o que vocês vão encontrar são algumas lesõezinhas agrupadas, lesões na glande, tá vendo algumas verruguinhas que vão se acumulando. Então, você pode encontrar uma ou outra verruguinha, né? Uma mais distante da outra, elas um pouquinho mais próximas, elas mais agrupadas, mas raramente vocês vão encontrar situações como aquela que mostrei. Então, em relação aos sinais e sintomas, eu quero que vocês tenham em mente que alguns pacientes vão evoluir assintomaticamente, e embora estejam assintomáticas, essas pessoas estão transmitindo para outras. Então, se eu estou infectada com o papilomavírus humano, não sei que estou infectada, e tenho relação sexual desprotegida, eu infecto todos os meus parceiros. Mas algumas pessoas, em algum momento, podem desenvolver a forma sintomática, que é o surgimento de verrugas genitais. Essas verrugas podem aparecer no ânus, na glande, na vulva, no colo do útero, no canal vaginal. Como eu falei lá no início, o condiloma é provocado por um vírus, tem tratamento, o tratamento consiste em remover essas verrugas, mas não tem cura. Então, eu não consigo eliminar o vírus do corpo da pessoa, eu consigo eliminar a verruga. Quando eu elimino a verruga, eu diminuo um pouco a transmissibilidade, porque a transmissão, ela é muito maior quando a pessoa está com a manifestação clínica. Então, quando a pessoa está com a verruga, a transmissão é ainda maior. Então, a gente remove essas verrugas. Vou botar aqui para o respeito. E aí a gente entra em herpes, tá? No caso da herpes, a gente tem dois tipos de vírus principais da herpes simples, que é o herpes do tipo 1 e o herpes do tipo 2. O herpes vírus tipo 1, que vocês devem estar enxergando aí como HSV1, ela está relacionada ao surgimento de herpes labial. Já o HVS2 está relacionada ao aparecimento de herpes genital. Como é que ocorre a transmissão da herpes? Eu preciso ter relação sexual para transmitir? Bem, você transmite sim pela relação sexual, mas não obrigatoriamente precisa haver a penetração. Porque o contato com essas lesões, por si só, já transmite. Dentro dessas vesículas, dessas bolinhas, tem um líquido que está cheio de vírus. Então, uma vez que você tem contato com essas vesículas de alguém que está infectado, a penetração do vírus no seu corpo ele já acontece.
não precisa que você tenha tido penetração. Então, se o que você estava fazendo era um sexo oral em alguém que estava com manifestação clínica, você já pode contaminar. Então, a transmissão da herpes também pode acontecer por contato direto com a lesão, não apenas pelo ato sexual em si. Assim como o papiloma vírus humano, que nós acabamos de falar. A transmissão pode acontecer pelo contato direto com a lesão, mas é claro que mesmo que o paciente não tenha lesão, nos dois casos, tanto no condiloma como no herpes, os pacientes não têm lesão, não está com manifestação clínica, mas estão infectados. Se eu tenho relação sexual, qualquer forma de relação sexual com alguém infectado, eu me contamino. Então, a transmissão geralmente é por ato sexual, objetos contaminados, no caso do herpes, quando compartilha biquíni, calcinha, brinquedinhos íntimos, né, que a gente compartilha, pode levar essa infecção para outra pessoa. Herpes é transmitida pelo vírus, como eu disse, o herpes vírus simples, tipo 1 e tipo 2, tem tratamento, o tratamento ele consiste em regredir essas lesões, fazer com que essas lesões involuam e desapareçam, mas não tem cura. Então, o paciente ele continua infectado pelo vírus herpes e, por ser uma doença viral, sempre que esse indivíduo tem uma queda de imunidade, essa herpes ela pode se manifestar. Então, tem pessoas que convivem constantemente com baixa imunidade, ele fica tendo várias recidivas ao longo do ano. Já tem outras pessoas que manifestam uma vez, essa primeira manifestação geralmente é um pouco mais complicada, um pouco mais grave, demora um pouco mais para desaparecer, mas as próximas manifestações demoram um longo período de tempo. Às vezes a pessoa acha realmente que curou, porque demora muito para voltar. Então, pode passar até anos sem aparecer novamente. Mas lembrar, não tem cura. Se a pessoa aparecer uma vez, ela está infectada, a gente trata a lesão, mas o vírus não, certo? O vírus continua no corpo dela. E aí, quais são os sinais e sintomas? Geralmente, antes de aparecerem essas lesões que vocês estão vendo no slide, essas lesõezinhas vesiculosas, como esse vírus ele gosta de células nervosas, o paciente ele pode sentir um formigamento, dormência, umas fisgadinhas, uma coceira, no lugar onde vai aparecer essa bolinha. E aí, a principal forma clínica, aquilo que a gente olha e diz herpes, são essas lesões que a gente chama de lesões vesiculares. São vesículas, bolinhas cheias de líquido dentro, líquido esse cheio de vírus, certo? E essas bolinhas, essas vesículas, elas são agrupadas, como se fosse um cachinho de uvas. Então, a principal manifestação clínica é a presença de lesões vesiculares agrupadas. Pode haver coceira, pode haver dormência na região, certo? Mas a principal forma clínica são essas vesículas. Se o indivíduo tratar, a vesícula some mais rápido, mas mesmo que ele não tome remédio nenhum, essas vesículas desaparecem espontaneamente. Porém, o vírus continua na corrente sanguínea. E aí a gente entra numa outra infecção sexualmente transmissível, que é a sífilis. E aí, em relação à sífilis, talvez eu me alongue um pouco mais. Por quê? A sífilis é provocada por uma bactéria, que é o Treponema pallidum. Essa bactéria ela tem uma forma de espiral, ela é uma espiroqueta. Dá para ver aqui na imagem do slide, né? Ela é enroladinha. Essa bactéria, ela é transmitida por via sexual, né? A principal forma de transmissão dela é a sexual, seja lá qual for a via que você use para a prática de sexo. Mas ela também é transmitida por via transplacentária para o feto. Quando a mulher está grávida, está infectada, ela consegue transmitir para o bebê. A sífilis, ela tem cura, ela tem tratamento, mas ela ainda é um problema de saúde pública no nosso país e no nosso estado, então. E se você quiser um bom marketing do estado de Sergipe, se você der um Google, colocar sífilis congênita, você vai perceber que o nosso estado é um dos campeões de sífilis congênita. A sífilis congênita é aquela que o bebê pega da mãe, ou seja, o bebê se contaminou dentro da barriga da mãe e o pré-natal não foi adequado, a mulher não foi tratada e, consequentemente, o bebê se infectou e nasceu contaminado, né? Então, isso é a sífilis congênita. E aí, a sífilis congênita gera uma série de complicações, de malformações nesse bebê. Mas vamos voltar para a sífilis adquirida, que é essa que a gente pega pelo sexo. Quais são os sinais e sintomas da sífilis adquirida? E aí, gente, a sífilis adquirida, os sinais e sintomas dela são bem variáveis. Por quê? Porque existem algumas formas clínicas dela nas fases sintomáticas e também existe uma fase que é assintomática, que é a sífilis latente.
Então, eu posso ter 3 tipos de manifestação clínica diferente nas fases sintomáticas, porque existe uma sífilis que é primária, uma que é secundária e uma que é terciária, né? Isso vai depender do grau, do tempo de evolução da doença, se não for tratada. Mas em cada uma dessas sífilis que eu falei, primária, secundária e terciária, eu tenho uma forma clínica, uma apresentação clínica diferente por essa doença. E existem momentos dessa doença que o paciente está na fase latente, que são momentos que o paciente não está sentindo nada. Então, eu posso ter um estado de latência entre a primária e a secundária, eu posso ter um estado de latência entre a secundária e a terciária. E esse estado de latência é um período bem variável. O paciente pode ficar em estado de latência por muitos anos. Então, lembrar que a sífilis tem formas sintomáticas e assintomáticas. Que nas formas sintomáticas, as manifestações clínicas, os sinais e sintomas vão variar dependendo da fase da sífilis que o paciente está. E que na fase assintomática, eu não tenho sinal e sintoma, a gente chama isso de estado de latência. E aí, quais são os sinais e sintomas da sífilis primária? Veja, o paciente teve relação sexual desprotegida. Qual é a primeira manifestação clínica que possivelmente vai aparecer no paciente? Vai aparecer a sífilis primária. O sinal e sintoma da sífilis primária é o surgimento de uma lesão, geralmente única, de base endurecida, não tem secreção, não tem dor, não tem cheiro desagradável. O nome dessa lesão é cancro duro. E aí, se vocês estiverem com papel e caneta, já façam uma anotação aí, observação. Eu não posso confundir o cancro duro da sífilis primária com o cancro mole, ok? Cancro mole é provocado por uma bactéria também, mas é outra bactéria. Mas o cancro mole eu tenho várias lesões, que tem secreção, que tem odor, que tem dor. Cancro duro, eu tenho lesão única, a borda dela é dura, por isso que é cancro duro. O centro dela não tem secreção, não tem pus, não tem mau cheiro, ok? Então, se eu pergunto qual é a manifestação clínica, a principal manifestação clínica da sífilis primária, vocês vão me responder que é o cancro duro, que é essa ferida dura, única, e que não dói, que não cheira mal, que não tem secreção. Essa lesão pode aparecer em qualquer lugar, apesar de vocês estarem vendo um pênis aí na imagem, ela pode aparecer em qualquer lugar por onde você teve a relação sexual. Então, pode aparecer na vulva, no canal vaginal, no ânus, na língua, ok? Tá, o paciente apresentou a sífilis primária, então vamos imaginar que foi uma senhorinha, apresentou a sífilis primária, a bichinha não tem costume de olhar a genitália dela, né? Ela lava, cuidado, com tanto medo de perder alguma coisa, passa o sabãozinho assim, por fora, nunca olhou a genitália, logo, não viu que essa feridinha apareceu, e do mesmo jeito que ela aparece sozinha, mesmo sem tratamento, ela desaparece sozinha. Só que num primeiro momento, eu tenho uma infecção local, né? Eu tenho uma bactéria no lugar ali, lá na pele do paciente. E no segundo momento, essa bactéria, ela cai no sistema linfático e cai na corrente sanguínea. Então, no segundo momento, os sinais e sintomas são sistêmicos. A bactéria está sistêmica, né? O paciente agora está infectado, mesmo que não tenha sinal e sintoma. Então, entre aquela primeira lesão e essa que eu vou mostrar agora, eu posso ter tido um período longo aí, de 6 meses, por exemplo, sem sentir nada. A senhorinha não viu a feridinha, não viu o cancro duro, ele sumiu sozinho, mas a bactéria continuou dentro do corpo dela, ela continua infectada. Enquanto ela está infectada, com todo mundo que ela transou sem camisinha, ela contaminou todo mundo. Em algum momento, ela vai passar por um período de latência, por um período sem sinais e sintomas. Em algum momento, ela vai desenvolver o que a gente chama de sífilis secundária. Então, o que é a sífilis secundária? É a forma clínica da sífilis que ela costuma aparecer de 6 semanas a 6 meses do desaparecimento da ferida inicial, daquele cancro duro, ok? Essas lesões que aparecem na sífilis secundária, a gente geralmente chama de roséola sifilítica. O que é a roséola sifilítica? São manchas cutâneo-mucosas, são máculas, né? Que se assemelham a dermatites, muitas vezes são confundidas com doenças dermatológicas. Então, essas manchas cutâneo-mucosas, elas podem aparecer no corpo todo, no tronco, inclusive, mas a principal característica é que esse aparecimento acomete as palmas das mãos e as plantas dos pés, como vocês estão vendo na imagem. O paciente, ele pode ter outros sinais e sintomas, porque agora
a bactéria é sistêmica, agora ela está no corpo, na corrente sanguínea. Então, essa paciente, ela pode ter sinais e sintomas como febre, mal-estar. Só que esses sinais e sintomas, quando você vê alguém com febre, com mal-estar, hoje em dia até em Covid a gente pensa, né? A gente pode pensar em uma série de doenças gripais. A gente nunca vai imaginar que é uma infecção sexualmente transmissível. Então, existem sintomas inespecíficos, que são esses sintomas gerais, porque a doença agora é sistêmica, mas a principal manifestação clínica da sífilis secundária, aquele que quando a gente olha, a gente vai suspeitar de sífilis, é a roséola sifilítica, que são essas manchas que podem acometer tronco, palmas de mãos e plantas dos pés. E aí, depois dessa fase secundária, alguns pacientes já podem evoluir para terciária, mas é bem raro isso acontecer. Geralmente o que acontece é um período bem longo de latência. E eu estou dizendo bem longo porque a sífilis terciária, ela pode demorar até 40 anos para se manifestar. Ou seja, o indivíduo, ele pode ficar 40 anos infectado, infectando todo mundo que transa, sem saber que tinha sífilis. E aí, depois de 40 anos, desenvolver a forma terciária da sífilis, que é a forma mais grave. Por que a forma mais grave? Porque agora a sífilis começa a comprometer os órgãos da pessoa. Então, a sífilis vai comprometer sistema nervoso, coração. Então, o paciente pode fazer fibroses nas veias cardíacas, pode formar neurismas nos vasos cerebrais. O paciente pode evoluir com quadros neurológicos graves, com demência, pode fazer coma, pode ter crises convulsivas. Então, a neurosífilis, né, que é quando a sífilis compromete o sistema nervoso, são as complicações mais graves e muitas vezes irreversíveis da sífilis, porque ela conseguiu lesionar órgãos vitais do nosso corpo. Então, vamos só recapitular, né? Eu tenho uma bactéria, que é o treponema pálido, posso pegar essa bactéria por qualquer contato sexual que eu tenho, independente do que é que eu uso para transar. A transmissão é maior quando a ferida está lá manifestada, mas eu posso transmitir em qualquer período também, a transmissão acontece, mesmo quando não esteja sentindo nada. Se eu estiver infectado e transar sem me proteger, eu vou contaminar outras pessoas. A sífilis tem sintomas, mas esses sintomas eles vão variar a depender de cada fase da sífilis que o paciente está. Existem fases também que o paciente não tem sintoma algum, que ele é assintomático. Essas fases a gente chama de estado de latência da sífilis, ou sífilis latente. E naquelas fases que eu tenho sinal e sintoma, a gente classifica em sífilis primária, que é aquela primeira lesão que aparece no paciente depois da infecção, que é o cancro duro, uma lesão única, de borda dura, sem secreção, geralmente indolor. Depois, a próxima manifestação clínica é a da sífilis secundária, que aparecem essas lesões na mucosa, principalmente na região cutânea, na pele do paciente, pode aparecer em todo o corpo, no tronco, mas principalmente em palmas de mãos e plantas dos pés. E se o paciente continuar sem diagnóstico e tratamento, ele pode evoluir para uma sífilis terciária, que essa evolução vai depender muito do sistema imunológico do paciente, da resistência do corpo dele, do estilo de vida dele. Então, em alguns pacientes, essa evolução é mais rápida, mas em outros, essa evolução pode chegar até 40 anos para que ele entre nesse estado de sífilis terciária. Na sífilis terciária, nós temos uma complicação maior, porque eu tenho comprometimento de órgãos vitais, né? Os órgãos foram afetados pela presença da bactéria treponema. Essas lesões que vocês estão vendo no slide se chama goma sifilítica, ok? Então, também nós podemos ter a presença dessas lesões, que são a goma sifilítica. Em relação à sífilis latente, a gente vai classificar a sífilis latente em latente recente e latente tardia. O que é latente recente e latente tardia? Veja, existem pacientes que não têm sinais e sintomas e que essa infecção ela aconteceu há menos de 2 anos. Pronto. Quando eu tenho um paciente que não tem sinal e sintoma nenhum da sífilis, foi fazer um teste rápido e deu positivo, por exemplo, tá com sífilis, não tem sinal e sintoma, sífilis latente, ok? Ok. Sim, mas como é que eu vou saber que é latente, recente ou tardia? Às vezes a gente nem consegue identificar. Mas se eu tenho uma paciente, essa paciente, há 1 ano atrás, ela estava gestante, ela fez o teste, estava tudo normal com os testes dela. Agora ela me aparece com um teste positivo, quer dizer que ela se contaminou de 1 ano para cá.
Então, ela é uma sífilis latente recente. Ela está infectada, não tem sinal e sintoma, por isso que ela é latente, mas eu sei que essa infecção aconteceu há menos de 2 anos, recente. Não, eu tenho um paciente que eu não sei, o último exame dela, ou às vezes ela nunca fez um exame, ou a última relação sexual dela faz muitos anos. Aquela senhorinha que transou com o marido a última vez. O marido dela morreu tem uns 5 anos. E aí, de repente, ela vai fazer um teste e dá positivo. Bem, de 5 anos para cá, ela não se infectou, porque ela não transou com ninguém. Então, ela está com sífilis, porque o teste deu positivo. Está latente, porque ela não tem sinal e sintoma nenhum. E é tardia, porque provavelmente essa infecção tem mais do que 2 anos. Então, a sífilis assintomática, a gente chama de sífilis latente, e a gente vai classificar em latente recente, aquela em que a infecção aconteceu há menos de 2 anos, e latente tardia, aquela que a infecção aconteceu há mais de 2 anos. Lembrando que entre essa fase latente e a fase assintomática, certo, gente? Então, o paciente, ele pode, entre um estado de latência e outro, o paciente pode apresentar fase secundária, por exemplo, volta para o estado de latência, entendeu? Então, ele pode passar um período longo de latência ou pode ficar intercalando com uma fase ou outra da sífilis. E aí eu já vou pular para o diagnóstico, porque como é que a gente descobre que o paciente tem sífilis? Existem exames sorológicos, exames de sangue, VDRL, e existem testes rápidos que são feitos nas unidades de saúde, que com 10 a 15 minutos a gente tem um resultado. Como é feito o tratamento da sífilis? O tratamento ele é feito com a penicilina G-benzatina. Existem outros antibióticos que tratam sífilis, porém menos eficazes. E se a gente pensar num paciente grávido, então, né, o mais eficaz é a penicilina G-benzatina, porque ele é o único antibiótico que consegue tratar a mãe e tratar o feto simultaneamente, ok? Então, o tratamento de primeira escolha é a penicilina G-benzatina, porém, as doses para esse tratamento, ele vai variar de acordo com a fase da sífilis que o paciente está. Então, quando você tem um paciente que está ou com sífilis primária, ou sífilis secundária, ou sífilis latente recente, sífilis primária, aquela do cancro duro, secundária, aquele da roseola sifilítica, ou latente recente, aquele assintomático, que eu consigo identificar que se contaminou há menos de 2 anos, o tratamento vai ser de 2.400.000 unidades internacionais de penicilina benzatina. Como é que eu vou administrar essas 2.400.000 unidades internacionais? Eu vou dividir ela em 2 seringas de 1.200.000 e vou administrar no mesmo dia, ou seja, a dose é única, no mesmo dia, 1.200.000 em cada nádega. Então, o paciente chegou com sífilis primária, secundária ou latente recente, eu vou aspirar de um frasco ampola 1.200.000 unidades internacionais, do outro mais 1.200.000 unidades internacionais, e vou aplicar cada uma dessas injeções no glúteo do paciente, uma em cada nádega, ok? Paciente tem sífilis latente tardia, aquela que não tem sinal e sintoma, mas que provavelmente essa infecção aconteceu há mais de 2 anos. Ou ele tem sífilis terciária, o tratamento é feito com 7.200.000 unidades internacionais da penicilina benzatina. Como é que eu vou administrar 7 milhões de unidades internacionais nesse paciente? Pronto. Como é que a gente vai fazer? A gente continua administrando aqueles 2.200 unidades, ok? Então, hoje, primeiro dia de tratamento do paciente, eu vou administrar 1 milhão em cada nádega, 1.200. Então, 1.200.000 na nádega direita, 1.200.000 na nádega esquerda. Ou seja, hoje ele tomou 2.400.000 unidades internacionais. Daqui a 7 dias, o paciente volta e vai receber 1.200.000 mais 1.200.000 na outra nádega. Dose única. Mais 2.400.000. E na terceira semana, ele volta para receber mais 1.200.000 em um glúteo, 1.200.000 no outro glúteo, totalizando 7.200.000 unidades internacionais. Então, nos pacientes de sífilis primária, secundária ou latente recente, ele vai tomar uma dose única, e quando eu falo uma dose única, é porque ele tomou as 2 injeções no mesmo dia, ok? 1.200.000 em cada glúteo, totalizando 2.400.000 unidades internacionais. Pacientes com sífilis latente tardia ou com sífilis terciária, ele vai tomar 2.400.000 em dose única,
durante 3 semanas. Então, é 2.400.000 hoje, 2.400.000 daqui a 7 dias, 2.400.000 daqui a 15 dias. Então, durante 3 semanas. Esse é o tratamento da sífilis. Pode ser que vocês estranhem de pegar muitos pacientes fazendo tratamento dessa forma, certo? De tomar as 3 doses. Mas isso é porque muitas vezes a gente não consegue especificar se essa sífilis latente, se ela é recente ou tardia. Então, por via das dúvidas, opta-se por fazer um tratamento de sífilis tardia, latente tardia, porque eu não consigo identificar quando foi que houve essa contaminação. Então, nesse momento, a gente sai da abordagem sindrômica das úlceras genitais e entra nos corrimentos vaginais. E aí vocês estão vendo agora um quadrinho que tem alguns corrimentos vaginais. Eu vou ver aqui porque eu não consigo olhar no slide para vocês, certo? A gente tem a candidíase. A candidíase ela é provocada por um fungo. Todas essas têm cura e tratamento, viu, gente? Então, a candidíase é provocada por um fungo. Vaginose bacteriana, o nome já está dizendo, bacteriana, é provocada por bactérias, várias bactérias, na verdade, mas a principal é a Gardnerella vaginalis. A tricomoníase vaginalis, que é provocada por um protozoário. Gonorreia e clamídia, que são parceiríssimas, geralmente andam juntas, são bactérias provocadas pela Neisseria e pela Chlamydia trachomatis. Eu vou começar falando da candidíase. Embora ela esteja aqui no manual de infecção sexualmente transmissível, anotem aí. Candidíase não é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Gente, como assim? A gente não passa pelo sexo? Então, veja. Eu não preciso ter transado com ninguém para pegar candidíase. Porque a cândida é um fungo comensal. É um fungo que vive nas nossas mucosas e principalmente na nossa microbiota intestinal. Ele vive de maneira comensal, de maneira harmônica. Ele não faz mal para o nosso corpo. Só que essa harmonia vai até a página 2, viu, gente? Por quê? Porque tudo depende de como eu trato essa minha mucosa, e como é que eu trato essa minha flora intestinal. Então, às vezes, o que a gente faz é dar meios, né, para essa mucosa ou para esse intestino, meios que não são adequados, e que fazem com que esse fungo se prolifere exageradamente. E aí, quando eu tenho o aumento acentuado da Candida albicans, que é esse fungo, o paciente desenvolve um quadro de infecção por cândida, que é a candidíase. Qual é a manifestação clínica? Qual é o sinal e sintoma da candidíase? A paciente ela vai apresentar uma leucorreia, um corrimento. Essa leucorreia, ela é branca, a cor dela é branca. A característica, o aspecto dela é grumoso. Quando eu falo grumoso, eu estou dizendo que ela parece um leite coalhado, caseoso. Então, leucorreia é corrimento, branca é a cor, grumosa, caseosa, leite coalhado, e que geralmente vem acompanhada de prurido intenso na região vulvar. Podem ter outros sinais e sintomas, por quê? Porque se eu tenho uma coceira, se eu tenho um prurido e eu começo a coçar, eu vou machucar. Então, a gente pode ter maceração da genitália, e, consequentemente, dessa maceração, abrir uma porta para entrar outros micro-organismos naquela região, né? Então, pode arder quando o paciente urina, pelo fato de estar machucado, o paciente pode ter dor na relação sexual, pela inflamação, mas a característica clínica, assim, que o paciente falou que está sentindo, a gente já pega que é candidíase, é secreção branca, grumosa, de aspecto caseoso, prurido vulvar. E aí eu tô falando prurido vulvar, eu quero que vocês entendam que esse fungo, ele geralmente se manifesta na mulher, certo? Então, claro, vive no nosso intestino, mas geralmente a gente manifesta, a gente desenvolve esse fungo, e se eu tiver manifestada com a candidíase e tiver relação sexual com meu parceiro, eu posso transmitir para ele, posso. Mas quando a gente diz que ela não é uma infecção sexualmente transmissível, é porque essa não é a única forma de ter cândida. Inclusive, a maioria das pessoas vai ter cândida não porque transaram. Elas vão ter cândida porque usavam roupa apertada, muita calça fechada, calcinha de lycra, muito calor, umidade. Isso tudo é o que o fungo gosta. Então, vamos voltar. Candidíase não é uma infecção sexualmente transmissível, embora eu consiga transmitir ela através do sexo. Ela é uma doença que a gente desenvolve porque esse fungo já vive no nosso corpo, só que vive de maneira harmônica. Quando eu dou a esse
a esse corpo, a essas partes do corpo, como intestino e mucosas, um ambiente propício para a proliferação desse fungo, ele pode se manifestar. Então, o ambiente propício que eu digo é aquelas mulheres que passam o dia todo de calça jeans, absorvente, protetor de calcinha, calcinha de lycra, o dia todo com aquela mesma roupa, tempo muito quente, biquíni, porque o que é que fungo gosta? Calor, escuro e umidade. Né? Então, muitas vezes a gente acaba fazendo com que esse fungo se prolifere, porque a gente acaba dando a ele o ambiente que ele precisa para se proliferar. E aí ele acaba deixando de viver de maneira harmônica na gente. Mas sim, se eu tiver manifestado e transar com meu parceiro, eu posso passar para ele, ok? Meninas que nunca tiveram relação sexual podem ter candidíase. Por quê? Porque não é uma infecção sexualmente transmissível. Eu posso pegar pelo sexo, mas a principal forma de manifestação da doença está relacionada ao desequilíbrio do organismo, né? Porque eu dei um ambiente para que houvesse esse desequilíbrio. E aí a gente vai entrar numa outra infecção, que é a vaginose bacteriana. Existe uma semelhança da cândida. A vaginose bacteriana é causada por bactérias que também vivem na nossa microbiota. Essas bactérias vivem no nosso corpo. Só que elas também viveriam de maneira harmônica. Essa vaginose bacteriana ela vai se manifestar quando eu tenho um desequilíbrio dessas bactérias. Então, quando eu tenho um desequilíbrio, a doença se manifesta. Então, ela também não é uma doença predominantemente sexualmente transmissível, não. Porque eu vou ter mulheres que vai ter vaginose sem nunca ter tido relação sexual, ok? Mas sim, eu posso ter mulheres que têm vaginose porque pegaram por via sexual. Então, não é obrigatório que eu trate o parceiro, mas é bom avaliar, né? Porque, geralmente, parceiro não tem sinal de sintoma, então é bom avaliar se ele está infectado ou não. Certo. Como eu disse, ela é bacteriana. Existem várias bactérias que provocam a vaginose bacteriana. A principal delas é a Gardnerella vaginalis, certo? É a principal bactéria relacionada à vaginose. E quais são os sinais e sintomas da vaginose bacteriana? Eu vou ter uma leucorreia também, eu tenho um corrimento. A cor desse corrimento é branco acinzentado, então já tem uma diferença aí para a candidíase, certo? Branco acinzentado. Outra característica que eu tenho que vai diferenciar é a consistência. Na cândida, eu tinha uma secreção grossa, grumosa, parecia leite talhado. Na vaginose bacteriana, eu tenho uma secreção que pode ser fluida, cremosinha, parecendo aquele cremosinho, um leitinho condensado. Então, ela é mais cremosa. Mas existe também uma outra característica dessa vaginose que é incrível. Você chega perto do paciente com vaginose bacteriana, você consegue identificar que é uma vaginose bacteriana, que é o odor. Ela tem um odor fétido. E eu vou dizer para vocês odor de quê? Esse odor fétido, desagradável, é o cheiro de peixe podre. Então, muitas vezes, a paciente chega perto de você, senta perto de você, ou antes mesmo de fazer o Papa Nicolau, ela deitou em posição ginecológica, sobe aquele cheiro de peixe podre. Vaginose bacteriana. Então, diferente da cândida, que dificilmente eu tenho algum tipo de odor na candidíase, na vaginose, a gente tem um odor desagradável, um odor fétido de peixe podre. Lembrando que algumas mulheres podem estar infectadas, né, podem estar com a vaginose, com a Gardnerella, e estarem assintomáticas. Mas o exame de lâmina, o exame de Papa Nicolau, ele mostra que tinha bactérias numerosas ali, ok? Tricomoníase também provoca corrimento, só que nesse caso, quando eu falar tricomoníase, vocês anotam. Dessas duas que eu falei, a tricomoníase, ela é unicamente de transmissão sexual. Ou seja, o único jeito de um homem ou de uma mulher pegar tricomoníase de alguém é porque transou com alguém infectado. E diferente dessas que nós falamos até agora, que um era por fungo, outro era por uma bactéria, e diferente de todas as doenças que nós falamos até agora, que era sempre ou por vírus, ou bactéria, ou por fungo, a tricomoníase, ela é a única doença sexualmente transmissível, a única IST que é transmitida por um protozoário, certo? E aí, o que acontece no caso da tricomoníase? Eu posso ter pessoas que estão infectadas, porém que estão assintomáticas, não tem nenhum tipo de manifestação clínica, mas está transmitindo para todo mundo que transa sem camisinha. E
alguns portadores podem desenvolver os sintomas, certo? E aí, quando eu tenho os sintomas, esses sintomas, eles aparecem no trato urogenital, uretra, né? Do trato uretral. E genital, da genitália mesmo. Então, eu posso ter a secreção, que é o corrimento. Esse corrimento, ele pode ser ralo, mas ele também pode ser espumoso, bolhoso. O corrimento, ele pode ser fluido ou pode ser espumoso. E além de tudo isso, como ela também afeta o trato uretral, o paciente, ele pode ter ardor ao urinar, ele pode ter vulvite, ele pode ter prurido. Então, a mulher pode ter, quando eu falo vulvite, é a inflamação da vulva, vaginite, que é a inflamação da vagina. Então, existem áreas do corpo, tanto uretra, canal vaginal, podem ficar inflamados. Como eu disse, dificilmente, raramente o homem desenvolve essa doença. Essa é uma doença que quem manifesta geralmente são as mulheres. E quando a gente descobre uma mulher infectada, é preciso fazer busca ativa dos parceiros sexuais dela para fazer o tratamento dos parceiros também. Porque não adianta eu tratar a mulher, o marido dela continua infectado. Ela vai voltar a transar com ele e se infectar novamente. Outra infecção sexualmente transmissível, né? Outra doença que a gente precisa transar para pegar, gonorreia e clamídia. A gonorreia e clamídia são transmitidas por duas bactérias, né? Que é a Neisseria gonorrhoeae, que provoca a gonorreia, e a Chlamydia trachomatis, que provoca a clamídia. Essas bactérias, a gente se infecta com ela através da relação sexual desprotegida, sem uso do preservativo masculino ou feminino, mas também pode haver infecção do bebê durante o parto. Então, a mãe estava infectada, pariu por via vaginal, o bebê, na hora que passa pelo canal vaginal da mãe, se infecta com a gonorreia. Inclusive, isso é uma observação que a gente vai falar, quando eu estiver falando de nascimento, existe uma substância chamada nitrato de prata. Não sei se vocês já ouviram falar que pinga no olhinho da menina, na vagina do bebê, quando nasce. Essa substância, geralmente avermelhada, marronzada, que mancha a carinha do neném, é justamente para prevenir a gonorreia na mucosa ocular da criança. Então, a gente faz uma profilaxia, né, uma prevenção, utilizando esse nitrato de prata no bebê, porque sim, existe a possibilidade da mãe infectar a criança na passagem, se a mãe estiver infectada. Sinais e sintomas como a gonorreia e clamídia, elas são doenças que não afetam apenas o sistema genital, não afeta apenas canal vaginal, mas também uretral. Nesse caso, olha que milagre, minha gente, os homens também podem ter sinais e sintomas. Então, quando a gente fala de doenças que se manifestam na vagina, presa do canal vaginal, só as mulheres desenvolvem. Mas quando a gente fala de doenças que conseguem se manifestar também pela uretra, que canalzinho é esse aí que o homem elimina o xixi e o espermatozoide ao mesmo tempo? Na uretra? Então, ele também pode ter sinais e sintomas. Então, o homem e a mulher podem ter uma secreção, geralmente de aspecto purulento, certo? Então, essa secreção purulenta pode ser eliminada tanto por homens quanto por mulheres, mas, além disso, existe dor pélvica, né, dor no pé da barriga, disúria, porque como está afetando a uretra, eu tenho dor ao urinar. Pode haver também dispareunia, que é a dor durante o ato sexual. No caso de homens, ele pode ter dores testiculares, porque há um comprometimento do testículo, certo? O problema da gonorreia e clamídia, acho até que mandei alguns vídeos para vocês falando de Bartholinite, falando de cervicite, não foi? Quando a gente falou dessas doenças, a gente falou até de DIP, doença inflamatória pélvica. Então, quando a gente fala de doença inflamatória pélvica, eu falei para vocês que a gonorreia e clamídia, elas podiam ascender para a cavidade abdominal e fazer uma inflamação na região pélvica da mulher. Não foi isso? Quando nós falamos de Bartholinite, nós falamos que, claro, a mulher podia ter uma Bartholinite pelos próprios micro-organismos do corpo dela, mas ela também podia desenvolver uma Bartholinite por conta de gonorreia e clamídia. Foi isso? E nós falamos de cervicite, que a mulher podia ter cervicite pelos próprios micro-organismos do corpo dela, pela relação sexual, pela manipulação do colo do útero, mas que nós também podíamos ter cervicites, inflamações do colo do útero, pela presença da gonorreia e da clamídia. Não foi isso? Então, gonorreia e clamídia, ela conseguem ascender
do canal vaginal, elas conseguem entrar na cavidade uterina e também comprometer tubas uterinas e ovários. Como eu já disse para vocês, podem provocar inflamações nas tubas uterinas. Inflamação na tuba uterina, o termo que a gente usa para isso é salpingite. Já quando essa inflamação acomete os ovários, a gente chama de ooforite. Então, a gonorreia e clamídia, ela consegue comprometer também tubas uterinas e ovários, pode fazer doença inflamatória pélvica, pode gerar infertilidade, aumenta o risco dessa mulher ter gestações ectópicas, gestações tubárias. A gente já está acabando, gente. E aí a gente tem uma outra infecção sexualmente transmissível, que é a hepatite B. A hepatite B é provocada pelo vírus da hepatite B. Lembrar que existem vários tipos de hepatite, alguns vírus não são transmitidos por via sexual, né, são transmitidos por via fecal-oral, mas quando a gente fala de hepatite B e C, principalmente, a gente está falando de vírus transmitidos predominantemente por via sexual ou pelo compartilhamento de objetos contaminados, objetos perfurocortantes. Então, não é incomum encontrar profissionais da saúde infectados por hepatite B porque sofreram acidentes laborais, né, acidentes no seu trabalho com perfuro cortante. Então, a gente pode se contaminar quando compartilha alicate de unha, pelo esmalte de unha, pelo barbeador, seringas e agulhas contaminadas. Mas a gente está falando do sexo porque muitas pessoas estão infectadas, não tem sinal e sintoma, é uma doença geralmente assintomática, e que as pessoas transantes por aí não usam proteção e acabam levando essa contaminação para todo mundo. Os sintomas da doença, como eu disse a você, geralmente é assintomática, então geralmente a pessoa está com a IST, né? Geralmente ela está infectada e não sabe, está transmitindo para todo mundo. E nos casos mais avançados da doença, dessa infecção, é que o paciente pode desenvolver sinais e sintomas, porque a hepatite, esse nome hepatite, vem de hepatócitos. Os hepatócitos são as células hepáticas, células do fígado. E o sufixo "ite" é de inflamação. Então, eu tenho inflamação das células hepáticas. Então, esse vírus, o vírus da hepatite, ele tem uma afinidade por células do fígado. Então, é para lá que ele vai, né? É lá que ele infecta a pessoa e começa a agredir esse fígado. A princípio, o paciente não sente nada, mas ao longo do tempo dessa agressão, o fígado começa a ter seu tecido novo, saudável, substituído por tecido fibroso. E aí o paciente pode ter dor abdominal, principalmente em região do hipocôndrio direito, pode ter sinais e sintomas sistêmicos, como ficar febril, cansaço, fraqueza. Mas os sinais, assim, característicos, né, que a gente imagina ser uma hepatite, é a presença da icterícia, por conta do excesso da bilirrubina, que a gente vai ver as escleróticas e mucosas amareladas, então, icterícia, acolia ou hipocolia fecal, que são as fezes claras, colúria, que é a urina escura, além daquele cansaço, fraqueza e fadiga do paciente. Lembrar que essa doença é uma doença imunoprevenível pelo SUS, certo? Nós temos vacinação em 3 doses para todo bichinho. A criança já recebe essa imunização na infância, mas quem não tem cartão de vacina ou quem acha que nunca foi imunizado, hoje em dia, antigamente era só para alguns grupos de risco essa vacina, hoje em dia isso se ampliou, então qualquer indivíduo consegue tomar vacina contra a hepatite B, certo? É só ir no posto de saúde. E HIV/AIDS, que eu sei que já é maçante, porque vocês já viram isso em coletiva, acredito que já viram isso em microbiologia também, mas eu quero só salientar para vocês a diferença entre HIV e AIDS, né? HIV é o vírus da imunodeficiência humana, então o paciente tem HIV é o paciente que está infectado. Não está sentindo nada. Por exemplo, eu com essa carinha de saúde, posso estar infectada, não sei, né? Vocês aí que estão me assistindo, usam camisinha quando transam? Não? Então, podem estar infectados e não sabem? Então, se você está nessa fase de poder estar infectado e não tem sinal e sintoma, você tem apenas o vírus HIV. Então, pacientes com vírus HIV transmitem o vírus para outras pessoas? Claro, é só transar sem proteção. Mas o HIV é diferente da AIDS. A AIDS é a doença. A AIDS é quando a carga desse vírus aumentou, eu tenho uma carga viral alta, então eu tenho um comprometimento muito grande do sistema imunológico do paciente, e aí,
Pela baixa imunológica do paciente, as doenças oportunistas surgem. Então, o paciente ele pode ter tuberculose, meningites, câncer. Então, existe uma série de doenças que a gente chama de doenças oportunistas, que são as doenças que vão se aproveitar da fragilidade imunológica do paciente e vão se manifestar. Quando eu tenho um paciente que tem essas manifestações de doenças oportunistas, aí eu digo que o paciente está com AIDS, certo? Hoje em dia, gente, os tratamentos para HIV, eles evoluíram bastante, já diminuiu bastante o número de comprimidos que o paciente precisa tomar. Quando o paciente faz o tratamento certinho, é possível reduzir a carga viral do HIV a tal ponto que o paciente não transmite a doença, a tal ponto desse vírus ficar indetectável na corrente sanguínea através de exame de sangue. Isso não é cura, certo? O paciente não está curado. Por que ele não está curado? Porque na hora que ele parar de tomar remédio, vai voltar a subir. Mas ele consegue ficar indetectável, mulheres conseguem engravidar sem precisar infectar o bebê, mas precisam fazer o tratamento corretamente. Para fazer o tratamento corretamente, precisa descobrir que tem HIV. Para descobrir, precisa buscar o diagnóstico. Aqui em Sergipe, a gente tem o Semasqueira Campus, que faz o exame sorológico, mas em qualquer posto de saúde você consegue fazer o teste rápido para sífilis e para HIV. Como eu disse, sinais dessa doença, ele geralmente é assintomático, porque o paciente só tem o vírus, mas o paciente pode ter a manifestação clínica das doenças oportunistas e ter dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, febre, aquele paciente que fica tendo febre frequente, baixa imunidade, aparece várias infecções, herpes que estoura, HPV que aparece a ruga. Então, existe uma série de manifestações. E aí, tudo isso que eu falei até agora, né? Deixa eu ver se eu lembro o nome de tudo. Sífilis, tricomoníase, cancro mole, donovanose, linfogranuloma venéreo, HIV, todas as infecções que a gente falou até agora, existe prevenção para elas, que é ou não transar. Então, uma forma de prevenção, abstinência sexual. No transe, você não pega, meu amor. Mas se você é uma pessoa transante, assim, preciso transar, não consigo não transar. Use camisinha nas relações sexuais. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho. Então, nós temos preservativos feminino, né? São 2 modelos de preservativo feminino, e temos camisinha masculina. Então, sempre usar uma dessas formas de prevenção na relação sexual. Usar os 2 ao mesmo tempo, não, ok? Então, no caso do preservativo masculino, os cuidados é não colocar a camisinha no bolso, nem perto de nada que pode furar a camisinha, não deixar no locais que aqueça para não sentar em cima, não abrir com o dente. E aí, depois de abrir o preservativo, lembrar que a camisinha, ela tem lado, né, para ser colocado no pênis, tira o ar, o pênis precisa estar rígido, coloca em todo o corpo do pênis. O corpo do pênis precisa estar todo protegido. Transou, não espera o pênis ficar muito mole não, viu? Senão a camisinha fica lá dentro da vagina da moça. Pode tirar. E a camisinha feminina, que nós temos 2 tipos, eu vou tentar fazer um outro vídeo só para isso, porque esse está muito longo já. Mas a gente tem 2 argolas, uma que é molinha, ou a esponjinha, que fica dentro da vagina da mulher, e outra que fica externamente. Então, tanto homens quanto mulheres não tem desculpa para não usar camisinha na relação sexual. Como colocar a camisinha masculina, ele precisa estar com o pênis rígido. Lembrar, meus amores, não adianta vocês se esfregarem e deixar para colocar a camisinha no último minuto do segundo tempo. Porque se você já teve contato com a mucosa do paciente, ou às vezes até com a pele do parceiro, se ele estiver infectado, você pegou. Não adiantou nada essa camisinha que você botou no final, ok? Camisinha feminina protege um pouquinho mais, porque ela também protege a parte externa da genitália. Quais são os cuidados que vocês, quanto enfermagem, nós, como enfermagem, temos em relação à prevenção dessas ISTs? Gente, o primeiro tópico que está aí é orientar quanto aos sinais e sintomas. Então, essa aula de hoje, eu preciso saber dos sinais e sintomas, e é importante saber, porque vocês vão fazer orientações, tanto em forma de palestras para os pacientes, mas também de forma individual. Então, imagine, Dona Josefa chega para você, se queixando de um corrimento branco, parece leite coalhado, com coceira. Dona Josefa está disposta a acabar com o casamento dela, porque ela botou na cabeça que ela nunca teve doença nenhuma na vida dela. E que se ela está com esse corrimento, é porque foi o safado do marido dela que passou para ela.
Imagine que você é alguém que não consegue discriminar uma doença da outra, que não consegue ver as diferenças entre as doenças. O que vai acontecer? Você vai dizer, dona José, realmente, né? Que coisa, que lamentável. Enfim, mas esses homens de hoje em dia, né, mulher? Mas não sabe dizer, não, dona José, isso aí que a senhora tem, corrimento branco, parece leite coalhado, dona José, coça? Não, minha filha, isso é candidíase. Isso a senhora pode ter várias vezes, não tem nada a ver com seu parceiro, não. É a gente que desenvolve isso. Então, quando a gente não sabe os sinais e sintomas das doenças, a gente pode desesperar o paciente, pode separar, acabar com o casamento do povo, não é não? Então, é importante que a gente saiba os sinais e sintomas, até para saber o que é que tem cura, o que é que não tem, para saber explicar. Porque quando o paciente vê uma IST, que ele fala doença venérea, estou com doença venérea, pensa logo que vai morrer. Pensa logo que tudo pensa que é HIV, né? Então, é preciso você ter esse conhecimento para transmiti-lo aos pacientes. Incentivar o rastreamento da doença. E aí, quando a gente fala de rastreamento, se eu tenho pessoas na minha área, na área que eu trabalho, que transam, que não usam proteção, essas pessoas periodicamente deveriam fazer um Papa Nicolau ou periodicamente fazer um teste rápido para HIV e sífilis, pelo menos, né? Então, é importante que eu oriente as pessoas sobre a importância de fazer os testes. Porque muita gente não faz o teste disponível no posto porque tem medo do resultado. E aí também é nossa função orientar as pessoas quanto a isso. Incentivar e fornecer o uso dos preservativos. Então, vocês precisam dizer que é importante o uso, explicar como é que usa, não adianta entregar a camisinha sem explicar como é que faz o uso dela, e, né, disponibilizar o preservativo. Às vezes é importante que a gente tenha uma sacolinha para botar dentro, porque tem paciente que fica com vergonha de pegar e sair, todo mundo ficar vendo. Então, é garantir a privacidade do paciente até na hora de distribuir o preservativo. Realizar a imunização dessas infecções que nós falamos, 2 delas têm imunização, que é a hepatite B, né, que a gente faz imunização em todo mundo, tanto em crianças quanto em adultos, e o HPV, que tem vacina para adolescentes. Oferecer os testes rápidos, embora vocês não façam o teste rápido, a coleta é feita pelo enfermeiro, mas vocês podem oferecer o teste, né, explicar que tem um posto, explicar como é que funciona, explicar o tempo de realização desses testes. Então, muitas vezes a população nem sabe que no posto de saúde tem. Então, façam essa orientação e ofereçam o exame. Notificar os casos, então, muitas dessas infecções, como sífilis, tricomoníase, elas são doenças de notificação compulsória. Então, quando o paciente dá positivo, eu preciso preencher uma ficha de notificação, né, para o sistema. E aí, vocês podem preencher essa notificação também. Qualquer profissional da equipe de saúde, na verdade, vocês, o médico, o enfermeiro, orientar sobre hábitos íntimos adequados. Então, lembra da candidíase? Oriente essa paciente a evitar ficar de calça jeans o tempo todo. Oriente ela que prefira calcinha de algodão, que quando ela estiver em casa, ela deixa a beleguetinha dela livre para respirar tranquilamente, né, para evitar essa umidade, esse calor na região íntima, que antes e depois da relação sexual ela esteja higienizada, que ela evite ficar de biquíni por muito tempo, porque aquela umidade piora, que ela passa ferro no fio da calcinha, então coloca o pastinho dentro do sol. Então, existe uma série de orientações que a gente pode dar ao paciente em relação a isso. E fazer a busca ativa dos parceiros sexuais, né? Então, se eu tenho uma paciente com sífilis, com tricomonias, enfim, uma paciente que tem uma infecção transmitida pelo sexo e ela tem um parceiro sexual, não adianta eu tratar essa paciente e não tratar o parceiro junto. Então, a gente faz essa busca ativa. Num primeiro momento, a gente pede para o paciente trazer o parceiro. Quando isso não é possível, a gente manda uma carta, manda um agente de saúde, existem algumas maneiras de fazer essa busca para fazer o tratamento do parceiro ou dos e das parceiras sexuais. E ensinar como é que usa corretamente o preservativo. Bem, gente, essa aula ela fica por aqui, ela ficou um pouquinho longa. Eu não sei como é que vai ficar a qualidade do vídeo, porque tem um armengue aqui para vocês, como vocês puderam notar. Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, porque, infelizmente, eu não consigo enxergar o slide. Assim, eu estou vendo que tem um slide aqui na tela, mas ele está todo ao contrário para mim, as coisas que estão escritas eu não consigo ver. Então, me desculpem se eu deixei de falar algum tópico. Sem vocês me controlando, eu não consigo identificar a velocidade da minha fala. Então, se eu falei muito rápido, me perdoem também. Se tiverem dúvida, é só me enviar as dúvidas que eu vou retirando para vocês, tá certo? Então, é isso. Vou encerrar a transmissão. E qualquer coisa, vocês tirem dúvidas comigo no aplicativo no horário dessa aula. Um beijo para vocês. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma.